Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam bem-vindos. Esse é mais um, os melhores sábados da sua vida, Escola Estadual Dr. Alcides Mosconi. Hoje, dia 28 de agosto, 10 horas da manhã, estamos iniciando, né? E hoje nós temos a presença aqui de mais alguns professores da nossa escola, né? Então nós contamos com a participação do professor Tiago, de Filosofia, do professor Luiz, de Geografia, bem como da professora Flávia e da professora Ana, o conteúdo de arte, e da professora Tayana também, que ministra geografia, né? O tema de hoje é trabalho análogo à escravidão. E eu gostaria, então, de convidar para iniciar essa fala o professor Tiago. Professor Tiago, seja bem-vindo. Obrigado, professor Fernando. Bom dia a todos, né? Estamos em mais um sábado letivo. Espero que todos estejam bem. E a gente vai trabalhar com vocês, como o professor Fernando mencionou, trabalho análogo à escravidão no Brasil. Só um instante, pode passar por gentileza. Então, pessoal, a gente organizou esse tema em quatro eixos. Trabalho e escravidão, conceitos e bases filosóficas e sociológicas, história da escravidão no Brasil, uma breve reflexão, escravidão no Brasil na obra de Debré e o trabalho análogo à escravidão no Brasil. Pode passar, por gentileza. Eu fiquei encarregado desse primeiro eixo, a gente vai, de maneira breve, discutir um pouco sobre o conceito de trabalho e de escravidão e um aspecto filosófico e sociológico em torno desses conceitos. Pode passar, por gentileza. Então, o objetivo dentro desse eixo é discutir os conceitos de trabalho e escravidão e as concepções filosóficas. Pode passar. A primeira discussão que a gente pode trazer é a respeito, né, da escravidão relacionada à filosofia. Como vocês sabem, a Grécia Antiga é considerada o berço da filosofia. Quando a gente pensa em escravidão, é natural que a gente pense na escravidão do povo africano. Entretanto, a escravidão ela é muito antiga. Desde a Grécia Antiga e outras civilizações já havia escravidão. Só que era uma escravidão diferente. A escravidão lá na Grécia Antiga, ela se dava a partir dos capturados de guerra. Então, os estados guerreavam entre si e aquele que perdesse, né, os guerreiros capturados eram tornados escravos. Bom, dentro da concepção filosófica, a gente pode trazer para a discussão duas teorias que explicam o surgimento da sociedade. A teoria naturalista, também entendida como organicista, e a teoria contratualista, também chamada de mecanicista. Eu trago aí para vocês dois filósofos importantes, Aristóteles, relacionado à teoria naturalista, e o Rousseau, teoria contratualista. Mas vamos entender melhor o que seriam essas duas teorias e como que elas nos ajudam a entender o aspecto da escravidão. Bom, antes da gente entrar nessa questão, eu trago para vocês duas frases, uma de Aristóteles e outra de Rousseau. A frase de Aristóteles é a seguinte: o homem é um animal político. E a de Rousseau diz o seguinte: o homem nasce livre e por toda parte encontra-se a ferros, encontra-se acorrentado. O que se crê senhor dos demais não deixa de ser mais escravo do que eles. Pode passar, por gentileza. Então, pessoal, o que seria essa teoria naturalista, teoria contratualista? São formas de tentar explicar a origem da sociedade. E por que a gente está trazendo essas duas teorias para tentar explicar a escravidão? Porque só existe escravidão uma vez que vivemos em grupos, vivemos em sociedade. A teoria naturalista, ela vai dizer o seguinte: olha, a sociedade, ela surgiu de maneira natural. Faz parte da essência do ser humano viver em sociedade, viver em grupo. Aristóteles vai defender essa ideia de que as cidades, elas surgiram de maneira natural porque o ser humano não pode viver isoladamente. Já a teoria contratualista, ela vai dizer exatamente o contrário. A sociedade, ela não teria surgido de maneira natural.
A sociedade, ela teria surgido a partir de um contrato, a partir de um ato de vontade dos indivíduos que renegariam a sua liberdade natural em troca de uma liberdade civil. Para a gente entender um pouco melhor, eu trago aí para vocês a imagem de uma família. Então veja só, Aristóteles vai dizer que a primeira sociedade natural é a família. Isso faz muito sentido, porque uma criança ela não consegue cuidar de si mesma. Ela precisa dos seus cuidadores para sobreviver. Ela precisa de amamentação, ela precisa de um cuidado, né? Só que o Rousseau ele vai dizer o seguinte, né? Ele vai dizer, olha, até mesmo a família, que aparentemente é uma sociedade natural, ela só se mantém por um pacto social, por um ato de vontade. Porque esse bebê, por mais que ele vai ser cuidado, ele precisa disso para sobreviver, vai chegar um momento que ele vai crescer. E quando ele crescer, ele já não vai precisar desses cuidados. Ele já vai conseguir se alimentar, ele vai conseguir se proteger. Então, se ele permanece no seio familiar, já não é mais por uma questão de necessidade, uma questão de lei natural, mas por um ato de vontade. Então, o Rousseau vai dizer que até mesmo a família ela é um pacto social. Pode passar, por gentileza? Então, pessoal, eu trago essa imagem aí até para a gente entender essa questão, né? Teoria naturalista, teoria contratualista. E aí eu trago escravo e escravizado. Bom, o escravo, a palavra escravo, ela se adequa mais à teoria naturalista, porque a teoria naturalista vai entender que existe uma essência. O Aristóteles, no primeiro livro da República, do livro A Política, na sua primeira parte, ele vai tentar justificar a escravidão. Ele vai dizer que a escravidão ela é natural, ou seja, por natureza, existem pessoas que nasceram para o trabalho e existem pessoas que nasceram para mandar, para governar. Então, o Aristóteles ele vai entender que o escravo é escravo por natureza. E é bom que assim seja, que cada um cumpra a sua função. Já o termo escravizado, ele serve no sentido de entender que a escravidão não é um processo natural, é um processo de exploração. Então, lembra quando eu trouxe a frase do Rousseau, em que ele diz que todos nascem livres, mas em toda parte encontram-se acorrentados? É essa a ideia da exploração. Então, a escravidão não é um processo natural, como entende Aristóteles, mas é um ato de exploração dentro de uma sociedade civil. Pode passar, por gentileza? Bom, agora vamos discutir de maneira bem breve o conceito de trabalho. Discutimos escravidão, agora vamos para trabalho. Então, aí algumas questões para vocês pensarem, vão colocando aí no chat. Como definir trabalho? Qual que é o elemento distintivo entre trabalho e escravidão? E que relação que a gente pode estabelecer entre o trabalho e a noção de liberdade? Volta um slide, por gentileza. Isso. O conceito de trabalho. Então, a gente pode entender o trabalho, né, no sentido de que o ser humano é um homo faber, o homem é um ser de trabalho. E o trabalho a gente pode entender como uma atividade humana, manual ou intelectual. É uma atividade que ela transforma a natureza. Ela não ela faz uma transformação na natureza. E essa transformação é o que gera a cultura, uma perspectiva marxista. E o trabalho, uma perspectiva ainda marxista, seria um distintivo do humano em relação aos animais. Então eu trago aí para vocês a imagem de uma casinha de João de Barro, para a gente entender o que seria esse elemento distintivo. O João de Barro, ele sempre vai fazer uma casinha perfeita. Só que essa casinha sempre vai ser de barro. Ele não vai conseguir fazer uma casinha com madeira, com cimento e outros tipos de materiais. O ser humano não. O ser humano faz
casas de diferentes formas, com diferentes materiais, em diferentes estruturas, e aí está o elemento distintivo. O João de Barro, ele faz uma casa perfeita, mas ele faz porque ele está programado biologicamente para fazer daquela maneira. Portanto, a gente não pode dizer que o João de Barro trabalha. Já o ser humano é um ser de trabalho. Pode passar, por gentileza? A gente pode ainda discutir a questão do trabalho e dignidade, já que um dos temas, o nosso tema central, perdão, é o trabalho análogo à escravidão. Então, é um trabalho em que a gente coloca em xeque essa questão de ser digno. Um sociólogo, né, o Max Weber, ele vai escrever um livro, Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, e ele vai explicar o seguinte, que o trabalho, né, ele tinha uma noção negativa. Fernando, por gentileza, eu acho que pulou um slide, aquele que fala da etimologia. Isso. Veja só, pessoal, antes o trabalho, ele era entendido de uma maneira negativa. Vejam só, a origem da palavra trabalho, ela vem do latim, tripalium. O que é isso? Era um instrumento utilizado na lavoura de trigo. Esse instrumento pode ser traduzido como 3 paus. Ele tinha mais ou menos esse formato que eu trouxe aí para vocês. Só que esse tripalium, ele foi depois transformado em um instrumento de tortura. Por isso o trabalho, muitas vezes, era entendido de uma maneira pejorativa, uma maneira negativa, como um ato de tortura. Mas a gente tem outros termos que deram origem a trabalho. A gente tem alguns termos de outras línguas que estavam associados ao trabalho de parto. Posteriormente surgiu o termo em inglês labor para diferenciar desse conceito de trabalho de parto. Pode voltar na do Max Weber, por gentileza? Isso. Então, veja só, se antes o trabalho ele era mal visto, né, se a gente vamos retomar, por exemplo, na Grécia Antiga, em que aqueles que trabalhavam não eram os cidadãos que discutiam a política, tomavam as decisões públicas, eles eram homens de tempo livre, porque o trabalho não era bem visto. Com o avanço da sociedade capitalista e também a questão da religião protestante, houve um surgimento de uma nova ética, em que o trabalho passou a ser valorizado. Então, o trabalho era entendido agora como uma atividade virtuosa. O enriquecimento já não era um pecado, já era entendido como uma bênção de Deus. Né? Os escolhidos de Deus eram aqueles que se enriqueciam por meio do trabalho. E a preguiça e o lazer não eram mais vistos, né, como uma virtude. Né? Pode passar, por gentileza. Por fim, eu trago aí para vocês algumas questões para vocês pensarem. Então, pessoal, quem que é o dono do resultado do trabalho, se a gente for pensar no aspecto da liberdade? Se a gente for, essa questão eu não vou trazer alguma resposta, eu quero que vocês reflitam, coloquem aí no chat. Outro elemento, né, é a perda do sentido do trabalho, com a divisão social do trabalho, com o aspecto da Revolução Industrial, as linhas de montagem. Hoje em dia, principalmente no chão de fábrica, o trabalhador, ele não tem mais a noção do todo, ele não tem mais a consciência do resultado do trabalho dele, ele tem consciência de apenas uma parte. Então, vamos pensar na produção de um carro. Esse sujeito, trabalhador, ele não produz o carro por inteiro, ele produz apenas uma peça do carro. Então, ele perde o sentido daquele trabalho. E a gente pode pensar também, como um elemento importante para a discussão do tema desse sábado, a questão da precarização do trabalho no nosso século. Né? Então, a perda de direitos, né? A jornada exaustiva, né? Falta de segurança do trabalho e outros elementos que eu gostaria que vocês refletissem e colocassem aí no chat. Beleza?
Então é isso, pessoal. No próximo slide tem as referências, e aí eu queria chamar agora para estar apresentando o professor Luiz. Obrigado, Thiago. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Né? É um prazer imenso estar aí nesse sábado letivo, participando aí desse tema que é, né, um tema muito interessante para a gente conhecer e saber um pouquinho mais. Então, sejam todos bem-vindos, espero que todo mundo esteja bem, tá? Eu sou o professor Luiz Felipe, tá? Eu sou professor de Geografia, e eu fiquei com a parte da gente trabalhar um pouquinho, né, fazer uma breve reflexão sobre a história da escravidão no Brasil. Pode passar, por gentileza, Fernando? Tá. Só para a gente, né, nos localizar, quando que foi, né, que deu início, então, à escravidão no Brasil? Ela foi implantada no Brasil no século XVI. Volta um pouquinho para mim, por favor. Obrigado. No ano de 1535, chegou lá na Bahia, em Salvador, o primeiro navio com os negros escravizados, certo? Então, foi em 1535, tá? O primeiro navio com os escravos que chegou no Brasil. Pode passar, Fernando, por favor. Tá. Só para a gente entender um pouquinho, naquela época, era só os negros que eram escravizados? Não, nós não tínhamos somente os negros, a maioria sim, mas no começo os índios também foram escravizados, né? Então nós tínhamos aí os navios que traziam, né, os negros, os escravos, certo? Mas os índios também, eles eram escravizados, tá? E todos os escravos, né, naquela época, todas as pessoas que eles colocavam para fazer esse serviço, né, para ser escravo, que eles obrigavam a ser escravo, eram todos atrelado com a questão da cor, tá? Então, a cor, né, a questão da cor, a questão de ser negro, né, naquela época era tudo atrelado. Então, a pessoa era negra, ela já nascia negra, ela era escrava, tá? E aí, naquela época, começou-se o quê? A praticar a questão de um forte racismo, tá? Porque só era escravo, a questão da escravidão está atrelada e relacionada com a questão da cor, certo? Fernando, por favor, pode passar. Tá. Aonde, então, que eles trabalhavam, tá? Eles trabalhavam, a concentração desses serviços escravos era nas capitanias hereditárias, e eles trabalhavam na plantação de cana-de-açúcar, tá? Então, os índios eram escravizados, tá? Eles traziam os negros escravos, e aí o seu trabalho era todo concentrado, tá? Na plantação de cana-de-açúcar, certo? Fernando, pode ir, por gentileza. Pessoal, é só para a gente, né, lembrar, contextualizar um pouquinho, né, de como que era a vida desses escravos, né? Porque quando a gente fala em questão de escravidão, vai estudar e falar sobre os escravos, né, é um assunto muito extenso. Então, aqui, ó, eu trouxe bem resumido só para a gente conseguir compreender relacionado com esse tema da escravidão. Naquela época, como que era, então, a vida dos escravizados, a vida desses escravos? Tinha um trabalho em excesso, então não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha folga, tá? Eles trabalhavam sem parar, eles ficavam presos nas senzalas, né? Acredito que todo mundo já conhece, já estudou sobre isso, então eles ficavam presos nas senzalas, dormiam no chão, eles não tinham nada, não tinham direito a nada, tá? Mal se alimentavam, muitas vezes nem comia sobra, né? Então a alimentação era muito pobre, às vezes nem tinha. E mesmo se não tivesse alimentação, tinha que trabalhar, sem descanso, sem nada. E eles eram muito punidos, né? Quando queriam fugir, não estavam mais aguentando aquela vida de sofrimento. Então, quando eles eram pegos, né, em alguma fuga que não dava certo, então eles eram punidos por promover aquela fuga, certo? Pode passar, Fernando, por favor. Tá? E aí, pessoal, só para a gente nos sintonizar, nós temos a questão das leis abolicionistas,
tá? Então, nós temos a Lei Eusébio de Queiroz, que ela é de 1850, tá? Nós temos a Lei do Ventre Livre, de 1871, que as crianças que nascessem a partir dessa data, elas já tinham a liberdade, elas não eram mais escravizadas. A Lei do Sexagenário, que em 1885, que pessoas acima de 60 anos, elas foram libertas da escravidão, tá? E nós temos a lei mais famosa e conhecida, que é a Lei Áurea, que ela foi assinada em 1888 pela princesa Isabel, certo? Fernando, pode passar, por gentileza. Tá? Vamos entender um pouquinho, né? Então, a gente viu como que era essa situação desses escravos, a gente relembrou, né? Falamos um pouquinho sobre as leis, as principais leis da abolição, mas a principal de todas, da lei da abolição, é a Lei Áurea, né, que ela foi assinada pela princesa Isabel. É só para a gente entender por que ela assinou essa lei, tá? O primeiro motivo era porque a Inglaterra estava fazendo o quê? Ela estava pressionando o Brasil para ocorrer a abolição. Porque a Inglaterra ela tinha um grande interesse de vender os seus produtos no mercado consumidor. Então, para ela poder realizar isso, ela estava pressionando o Brasil a realizar a abolição. Além disso, a situação no Brasil, já naquela época da abolição, quando ela assinou essa lei, a situação já era muito caótica, tá? Existiam muitas fugas, certo? Os escravos já não estavam aguentando mais aquela vida, então as fugas eram frequentes. Com as fugas, automaticamente nós tivemos o quê? A criação de vários quilombos, né? Então o Brasil aí já estava cheio de quilombos, porque essas fugas veio com muitas frequências. Naquela época, havia uma grande desordem, certo? Os escravos já estavam matando seus donos, fazendo rebelião. Então, esses foram os principais motivos por que ela assinou, porque, na verdade, o Império já não estava tendo mais controle. Então, o Império não tinha mais controle sobre a situação dos escravos, já estava tudo descontrolado. Então, foi quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, a Lei da Abolição, que é a mais conhecida, né, é a mais famosa. Pode passar, Fernando, por favor. Tá. Também, pessoal, nessa trajetória, né, falando de escravidão, da história da escravidão no Brasil, nós tivemos aí os grandes abolicionistas, né, foram pessoas que lutaram contra a escravidão, lutaram para que os escravos pudessem ser libertos, né. Nós temos aí, eu trouxe só os 3 principais, né, para a gente poder conhecer eles, o Rui Barbosa, Castro Alves e Joaquim Nabuco. Certo? Então, esses foram os principais abolicionistas que nós temos que lutaram contra a escravidão. Pode passar, Fernando, por favor. Pessoal, então, para a gente finalizar, uma pequena reflexão, tá? Para a gente fazer aí nesse sábado, no nosso sábado letivo, trabalhando um tema legal, tá? Algumas perguntas para a gente pensar e analisar. Mudou alguma coisa com a abolição da escravatura? Né? O que nós podemos observar? O que mudou com essa abolição? Hoje em dia, ainda vivemos em um mundo escravizado e racista? Será que a questão do racismo, né, a questão da escravidão, né, a gente faz uma análise, uma reflexão, reflete como que é o nosso mundo hoje, né? Nós vivemos ainda nesse mundo ainda? Hoje em dia, existe racismo e preconceito? Né? É uma pergunta, assim, que muitos vão dizer assim, não existe, não tem racismo. Até que eu coloquei aqui, ó, porque hoje em dia nós temos muitos negros famosos participando de reality shows, artistas, músicos, atletas, né? Pessoas negras na política, né? Então, muitos vão dizer assim, não tem mais racismo. Só que o que acontece? Muitas atitudes ou ações, né, que estão entrelaçadas com a escravidão, muitas vezes faz com que esse preconceito aconteça de uma forma que a gente haja ele sem querer. Um exemplo de preconceito
que nós podemos citar a questão do negro com a questão do preconceito, as cotas. Muitos negros se sentem ofendidos por ter cotas em universidade. Por quê? Por que tem que ter uma vaga diferente e específica para ele? É só por causa da cor? Mas a cor vai impedir que ele é menos inteligente? Então, muitas vezes, esse preconceito ele está disfarçado numa monarquia republicana. O que seria isso? Nós falamos que nós não fazemos preconceito, que não existe preconceito, mas muitas vezes o preconceito ele está mascarado entre ações e atitudes que estão aí entrelaçadas com o processo, com o passado da escravidão, tá? Então, essas perguntas aí é um pouco para a gente poder refletir, tá? A questão do preconceito, a questão da história da escravidão no Brasil, né? E essa questão que nós vivemos hoje, né? Essa questão do preconceito que está muito relacionado com a questão da escravidão, certo? Pessoal, foi uma pequena parte, tá? Espero que tenha gostado. Eu queria agora convidar a professora Flávia, tá? Que vai estar aí falando com vocês. Bom dia, Flávia. Bom dia, Luiz, muito obrigada. Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem nesse sábado letivo. Um prazer estar aqui com vocês, trazendo um tema tão relevante como os outros professores já falaram, né? E eu sou a professora de arte, né? Junto com a Ana Pitarello, a gente vai trazer, né, um pouquinho da arte para vocês dentro do tema escravidão, tá? Então, pessoal, a arte ela está presente na vida do ser humano desde o início da história, né? Desde lá na pré-história, o homem das cavernas, ele já pegava a arte, né, de uma maneira de exprimir seus sentimentos, suas emoções. Num primeiro momento, a arte tinha uma função ritualística. E no segundo momento, ainda ali na pré-história, o homem já começa a trazer sentimentos, emoções, a construir as coisas com a intenção de exprimir, né, de trazer algo. Então, a arte ela está presente na vida do ser humano desde o início da história. E ele tem a arte para a função de trazer, né, as emoções, os sentimentos e também de registrar os acontecimentos. E é o que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Eu vou trazer a escravidão no Brasil na obra de Debré. Ele foi um artista, né? Ele era francês e ele chegou aqui no Brasil em 1816. Ele foi convidado por João VI, né? E ele chegou aqui no que a gente chama de missão artística francesa, tá? Ele veio de um movimento que a gente chama de neoclassicismo, que é um novo clássico, né? Retomando ali a antiguidade clássica, e ele fazia obras lindas. E foi convidado para vir para o Brasil para retratar, né, o Brasil colonial. Então, Debré, no Brasil, ele não pintava aquele Brasil exótico, né, que os aventureiros costumavam dizer. Ele registrava o Brasil, né, sustentado pelo suor dos escravos, tá? Então, ele mostrava... Fernando, por gentileza, pode passar para mim. Esse é o Debré, tá? E ele chegou aqui, então, em 1816, né, por convite de João VI, e veio com a missão artística francesa. E aí ele começou a registrar o Brasil no olhar dele, com a visão dele, tá? Pode passar, Fernando, por favor. Ele ficou maravilhado com o Brasil quando ele chegou na Baía de Guanabara, e ele ficou encantado com o Brasil. E aí ele começou a registrar, né? Ele registrou também, além da escravidão, né? Ele registrou os mais importantes fatos que aconteceram aqui na permanência dele no Brasil. Então, ele registrou a aclamação de João VI, ele registrou a chegada da princesa Leopoldina, que era esposa de Dom Pedro I, ele registrou também a coroação de Dom Pedro I, que são essas imagens que estão aqui para vocês, ó. Ele gostava de usar uns tons mais pastéis, assim, ficava meio embaçadinho, digamos, a pintura dele. Era uma característica dele na hora de pintar, quando ele registrava a parte nobre, né? Então, ele registrava com esse indício mais embaçadinho que vocês estão vendo ainda, um vermelhinho meio rosado, tá? Pode passar, Fernando, por favor. E aí, graças aos trabalhos dele, né, as pinturas, ele gostava de pintar, né, com aquarela. A gente tem uma ideia hoje de como que foi o Brasil naquela época.
não só pela parte rica, mas também pelos pobres, né? Pelos simples, pelos escravos. Então, Debré, ele registrava as escravas fazendo vários trabalhos. Essa imagem que está aqui, né, nessa pintura acima, são as lavadeiras. Elas estão lavando as roupas dos seus patrões nessas águas límpidas, né, que está ali no riacho. Enquanto, né, alguns, eles estão vendo de cavalinho, eu estou sem o laser para apontar, mas tem um do lado, se vocês olharem do lado direito, tem um senhor que está num cavalo. Então, ele observa, né, as escravas trabalhando ali, lavando a roupa, né, das pessoas nobres ali no Rio, certo? Isso mesmo, Fernanda, aí no cantinho. Muito obrigada. Pode passar, por favor. Nessa outra cena aqui, a gente vê, né, os escravos sendo castigados, né? Tem alguns deitados no chão, que já passaram aí pelo chicote, né? E em pé à esquerda, tem alguns que estão sendo vigiados pelos guardas, né? Que eles estão esperando a vez deles para serem chicoteados, né? Então, aí tem a imagem do sangue escorrendo pelo corpo do escravo no tronco, né? Então, o castigo era cruel. E ele não registrava algo que alguém falava para ele, ele via, ele presenciava. Então, ele registrava algo que ele estava presenciando, tá? Pode passar, Fernando, por favor. Aqui é um clássico de Debré, tá? Que mostra a desigualdade social no Brasil colonial, né? Então, ali tem dois nobres brancos se alimentando na mesa e os negros, né, em volta ali, uma abanando, o outro observando, né? Porque os negros eram tratados desde a infância de como aí pequenininhos, tá vendo que eles estão sentados no chão? Na palavra de Debré, vou falar para vocês como Debré falou, né? A mulher branca se distraía com os negrinhos como se eles fossem cachorros. Então, ela tá dando pedacinhos de comida para eles, tratando eles como se eles fossem cachorros, tá? Então, é um clássico do Debré, essa pintura, que retrata essa desigualdade, né? Como que os escravos realmente eram tratados quando o Brasil era colônia, tá? Ele ficou 15 anos, na verdade, no Brasil. Ele chegou em 1816 e ficou 15 anos no Brasil. Depois ele voltou para Paris porque ele ficou doente, tá? Então, durante esses 15 anos, ele registrou não só os nobres, como os negros, como eu havia dito. E em 1848, ele morreu, tá? Ele morreu de uma doença por conta disso que ele foi embora, estava doente, se tratou. Mas ele deixou um grande acervo no Brasil, né? Deixando esses registros para a gente entender a nossa história, tá? Bom, Fernando, pode passar, por favor? Aí aqui, agora eu vou passar a palavra para vocês, para a Tayana. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho. E a Tayana vai dar sequência aqui no conteúdo. Bom sábado para vocês e um abraço, pessoal. Bom dia, Flávia. Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos bem aí nessa manhã de sábado, que estejam gostando, né, da nossa apresentação. Quero agradecer aos colegas, né, que estiveram aí antes de mim, porque agora a minha parte vai ser o trabalho análogo à escravidão no Brasil atualmente. E eu vou usar muito do que os nossos colegas, né, estiveram falando antes de mim, porque a gente vai fazer uma comparação, tá? Sobre o trabalho escravo no passado e o trabalho, né, escravo atual. Usando a fala lá do Luiz, né, que trouxe para a gente algumas leis abolicionistas, então a gente pensa, né, a professora está falando de trabalho escravo atualmente, mas a escravidão não foi abolida lá em 1888? Bom, em prática, sim, né? Vamos dizer assim, em teoria, né? Em teoria, sim, a escravidão é algo proibido, né, por lei. Porém, na prática, né, nós temos, não só no Brasil, como no mundo todo, situações onde pessoas ainda são submetidas a trabalho escravo, tá? Infelizmente, ainda isso é uma realidade no mundo atual, né? Não só no nosso país, mas no mundo todo. Bom,
Hoje existe, né, uma organização, uma instituição na ONU chamada OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, que é a responsável, né, por fazer as diretrizes, né, do que seria considerado trabalho escravo hoje em dia. Por isso que a gente não pode mais falar de escravidão, e sim de trabalho análogo à escravidão. Por quê? A escravidão é algo, né, que por lei é proibido, né? Não pode acontecer mais. E o que a OIT aí, né? Ela vai elencar como o que é ser um trabalho escravo. Bom, primeiro, né? Existem alguns fatores aí, tá na imagem, ficou muito pequenininho, né? É ser um trabalho, a pessoa exercer um trabalho degradante, onde, né, ele vive em um alojamento precário, falta assistência médica hospitalar para essa pessoa, se submete, né, a péssima alimentação, falta saneamento básico, limpeza nesse local onde a pessoa está alojada, e há uma retenção de trabalho, além de salário, tá? Além dessa retenção do salário, essa pessoa não tem os seus direitos trabalhistas, como, por exemplo, né, direito ao descanso semanal, então ela não tem dia de folga, ela trabalha, né, muitas horas por dia, não tem direito a férias, ou seja, é um trabalho escravo, né? E aí, então, no Brasil, a lei aí que regulariza, né, o que é um trabalho escravo, né, o que é considerado um trabalho escravo no Brasil, é o artigo 149, né, da Constituição de 1988, aonde diz, então, né, quando o trabalhador ele é submetido a trabalhos forçados, jornadas exaustivas, condições degradantes de trabalho, né? E quando ele é restrito à sua locomoção, ou seja, ele fica preso ao local de trabalho. Então, quando a gente faz uma análise, né, desses pontos aí que a nossa Constituição coloca como sendo, né, características de trabalho escravo, nós podemos relacionar lá, né, ao que o Luiz disse, como era a escravidão no Brasil lá no século XVI. Porém, existe uma diferença marcante, né, entre o trabalho escravo do período colonial e o trabalho escravo da atualidade. Porque durante o período colonial, tá, o cidadão, o indivíduo, ele era considerado uma propriedade do senhor, né? Então, essa pessoa, ela poderia ser comercializada, poderia ser vendida para outra pessoa como uma mercadoria qualquer. A escravidão atual, né, ela não tem esse poder de propriedade sobre o indivíduo. Hoje, a gente pode dizer que o trabalho escravo, eles parecem muito mais com a servidão, né, do que o Tiago disse lá no comecinho, né, da nossa apresentação, parecido com o que acontecia lá na Grécia Antiga. Então, a pessoa que é submetida a essa servidão, ela fica presa, né, a essa localidade por alguns motivos, como, por exemplo, violência física ou psicológica. A pessoa, né, na questão da violência física, é fácil a gente pensar nela, né, que é onde a pessoa ela sofre espancamentos, né, sofre uma violência, né, sobre seu corpo. Agora, a pressão psicológica, ela acaba tornando a pessoa refém daquela que o escraviza. Por quê? A cabeça da pessoa, o seu patrão, vamos dizer assim, né, é uma pessoa boa, porque geralmente as pessoas que estão submetidas ao trabalho escravo hoje em dia estão
entre pessoas que têm uma baixa remuneração, que vêm de famílias muito pobres, né? E que vão, muitas vezes, em busca de uma vida melhor em um outro local, ou um emprego, né, tão almejado, e que quando chegam na onde, né, foi ofertado esse emprego, aonde ela espera, né, ter uma vida melhor, ela acaba se tornando refém aí dessa pressão psicológica. Por quê? Ele pode ter seus documentos apreendidos, né, pelo seu patrão, o que impede com que ele vá embora do local, né, que ele deixe o local de onde ele está, porque ele não tem documentação para poder seguir viagem. Falta de dinheiro, porque muitas vezes essas pessoas, né, oferecem um emprego e oferecem a sua locomoção até o local, e aí ele se sente em dívida com o patrão. Além disso, o patrão utiliza, né, da condição mesmo de pobreza do que essa pessoa antes vivia, e fala, olha, você não tinha o que comer, você não tinha onde morar, né, passava dificuldades. Aqui, né, você tem um teto, você tem comida, né? Então, ele usa isso para tentar levar a pessoa a pensar que a vida que ela tinha antes de estar naquele local era ruim. E agora o que está sendo ofertado para ela é melhor do que ela vivia antes, tentando alienar a pessoa sobre o seu estado de escravidão. Porque aí a pessoa acaba vendo o patrão como uma pessoa boa. Nossa, realmente, né? Ele me ajudou, ele me trouxe, ele me dá um emprego, ele me dá comida, ele me dá moradia. O que, na realidade, se a gente for analisar, né, não é algo legal, né? Por quê? Porque ele está ofertando isso de maneira, muitas vezes, insuficiente, e a pessoa deixa de receber seu salário, né? Deixa de ter a sua própria fonte de renda, e aí ela fica presa naquela localização. Você passa para mim, por favor, Fernando? Bom, e aí, a próxima, isso. Aqui eu trouxe alguns dados, né, retirados do site da OIT, que vão mostrar o trabalho escravo, tá? No mundo e também aqui no Brasil. Então, olha só, em 2005, segundo os dados, né, da OIT, essa Organização Internacional do Trabalho, 12,3 milhões de pessoas estavam submetidas à situação de escravidão, tá? E 77% das pessoas que estavam nessa condição de escravos viviam na Ásia, tá? No continente asiático. Boa parte dessas mulheres, né? Desses escravos são mulheres. 71%, tá, dos escravos atualmente no mundo são mulheres. E 29% são homens. Dessas mulheres, gente, 99 que são escravas, né? 99% delas são submetidos a trabalhos sexuais, ou seja, são escravas sexuais, tá? É uma coisa muito chocante em se pensar onde essa pessoa, né, ela está trabalhando muitas vezes forçadamente, né, com um trabalho que tira, né, a sua dignidade aí como uma pessoa sexual. Outro trabalho desempenhado por essas mulheres são trabalhos domésticos, tá? Muitas delas também se submetem a casamentos forçados e acabam sendo imposto, né, o trabalho doméstico para essas mulheres pelos seus próprios maridos. Então, isso também, quando essa mulher tem a sua liberdade restrita, né, e é obrigada a ficar no lar, trabalhando forçadamente, também é considerado um trabalho escravo, né?
Então, em cada 4 vítimas da escravidão são crianças e adolescentes, tá? Agora, pensando no caso do Brasil, né, que é o nosso foco aqui hoje, né, isso muda um pouquinho a realidade, né? No caso do Brasil, a gente tem 85% dos trabalhadores, né, são homens, tá? Os trabalhadores escravos aí no Brasil são homens, diferentemente do quantitativo mundial, né, da comparação mundial. A maioria desses homens, 95%, trabalham, tá, no serviço de agropecuária ou no extrativismo, principalmente nas madeireiras na região norte e nordeste, tá? Os principais polos da onde saem esses escravos, né, brasileiros são Maranhão, Piauí, Tocantins e o estado do Pará, tá? Muitos deles, então, acabam sendo contratados, né, na sua cidade de origem e vão para trabalhar, né, nessas fazendas aí, nessas madeireiras, e a hora que eles chegam lá, têm os seus documentos apreendidos, né, e acabam ficando lá na condição de escravos. Quando a gente vai analisar aqui essa tabelinha do lado, né, a gente percebe que 83%, né, da população escrava brasileira tem entre 18 e 44 anos. E a grande maioria deles são analfabetos, tá? Ou chegaram até a cursar a 4ª série, ou seja, né, não concluíram o ensino básico na sua totalidade. Aqui nesse gráfico, né, a gente tem a porcentagem aonde foram encontrados, né, a maior parte das pessoas aí no trabalho escravo. Então, 22%, né, dos trabalhadores aí explorados pelo trabalho escravo trabalham nas lavouras de açúcar, 31% no trabalho da pecuária, 18% em lavouras diversas, que são os 3 maiores setores aí onde concentram o trabalho escravo. Depois a gente tem, né, outros setores aqui, como a produção de carvão, desmatamento, construção civil, reflorestamento, extrativismo vegetal, mineração e na confecção têxtil, ou seja, na indústria, tá? Houve um caso em 2017 da indústria têxtil, que foi um escândalo, onde aqui no Brasil, uma marca famosa chamada Zara, ela tinha algumas confecções de trabalho escravo, tá? E aí, os policiais, né, conseguiram libertar esses trabalhadores que viviam, né, dentro dessas confecções, que eram casas alugadas pela essa marca famosa, trabalhavam e viviam no mesmo espaço, né? Então, eles ficavam presos ali o tempo todo. Grande parte deles eram bolivianos, né? Imigrantes de outros países que vieram para o Brasil e acabaram sendo, vamos dizer assim, né, retirados da sua liberdade e obrigados a trabalhar ali, né, por essa confecção. Então, na época, foi um escândalo, né, no país, porque envolvia uma marca, né, uma confecção muito famosa no nosso país. Você passa para mim, por favor. E, atualmente, né, planos, né, de erradicação desse trabalho escravo sempre são reelaborados, rediscutidos pela nossa Constituição, porque desde 1940, né, foram encontrados indícios de pessoas que estão, né, nessa condição de trabalho escravo no nosso país. Então, sempre o governo vem tentando elaborar leis e tornar essas leis mais rígidas, tá? Para erradicar esse trabalho escravo.
as últimas legislações aí que foram implementadas, né, na Constituição brasileira em 2003, né, onde eles colocaram 76 ações consideradas como trabalho escravo e punições para esse tipo de trabalho. E em 2008, né, a gente teve o segundo plano nacional renovando esse compromisso do governo federal em erradicar o trabalho escravo. Durante esse período de 2003, né, com o lançamento desse Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, até 2010, tá, foram libertadas 32 mil pessoas no Brasil que eram submetidas a esse trabalho escravo, tá? Foram feitas 465 operações, tá? E como eu disse, a grande maioria, né, desses trabalhadores estavam no setor agropecuário, né? Então, foram encontrados, né, trabalhadores em 1.567 fazendas no nosso país, a grande maioria delas, né, na região norte, nordeste aí, também tivemos, né, apreensões aqui no Sudeste, onde essas pessoas estavam trabalhando nesse trabalho servil. Bom, e será que essa lei realmente foi eficiente para erradicar o trabalho escravo no Brasil? Né? Essa é a nossa grande reflexão. Porque até então eu vim apresentando dados, vim falando, né, sobre as modificações na lei brasileira, e será que isso realmente surtiu efeito? Será que realmente o trabalho escravo terminou? E algo muito chocante, né, para a gente, quando ouvimos, né, que ainda existe trabalho escravo, é que ano passado, gente, dezembro do ano passado, uma mulher, né, a gente vai ver a reportagem agora no próximo slide, ela foi libertada, né, de um trabalho escravo aqui em Minas Gerais. Fernando, você poderia, por favor, colocar o vídeo, aí a gente volta nessa discussão? Vocês podem testar para mim se está transmitindo, por favor? Tá sim, Fernando. O áudio tá bom? Ah, tá sem som. Estava sem som. Vou mudar a configuração aqui. E o meu som tá aberto. O caso de uma mulher resgatada depois de 34 anos em regime análogo à escravidão ganhou repercussão nacional. Isso aconteceu em Patos de Minas e a equipe da nossa parceira na cidade, a NTV, conseguiu conversar com vizinhos dos acusados, até então uma família acima de qualquer suspeita. Madalena Gordiano, de 46 anos, vivia em um apartamento que fica neste prédio no centro de Patos de Minas. Uma pessoa que mora em um apartamento do prédio e preferiu não se identificar contou detalhes da convivência de Madalena com a família. Ela não podia conversar conosco, ela mal dava um bom dia, sabe? Então, a gente sentia que ela era reprimida. Tinha medo dele? Sim, tanto do homem como da mulher. Era uma relação, assim, distante, de ela realmente uma funcionária, né, e tudo, porque
Ela não fazia as refeições na mesa, ela nunca saiu para passear com eles, ela ia só na igreja. Durante os anos em que viveu neste prédio, Madalena deixava bilhetes pedindo ajuda. Por inúmeras vezes, pediu sabonete para tomar banho e até mesmo dinheiro. Em 2001, um tio da esposa de Dalton se casou com Madalena, mas eles nunca moraram juntos. O homem morreu pouco tempo depois e deixou 2 pensões, que hoje somadas passam de R$ 8.000 por mês. Mas Dalton sempre controlou a conta bancária de Madalena. Esta pessoa que mora no prédio se disse surpresa com o ocorrido. Eles já foram no início da Eucaristia, tanto ele como a sabe? Eles nunca agitam na fé, nem nada. Eu moro aqui com 34 anos e eles moram aqui com 14. Eu estou estarrecida. Madalena foi resgatada no dia 27 de novembro deste ano. Ela vivia neste cômodo, existente em todos os apartamentos não reformados do prédio. A história de Madalena começou quando ela tinha 8 anos de idade. Madalena teria ido até a casa da família. Lá encontrado Maria das Graças Milagres Figueira. Ao todo, Madalena se dedicou por 24 anos à família, ajudando a cuidar da casa e dos filhos da patroa. Então, que ela foi levada para a casa de Dalton César. Dalton e Valdirene estão sendo investigados pelo Ministério Público do Trabalho por submeter uma pessoa à condição análoga à escravidão e tráfico de pessoas, além de apropriação indébita. A pena pode chegar a 20 anos de prisão. Maria das Graças, mãe de Dalton, a primeira patroa, também pode ser responsabilizada, mesmo depois de 14 anos, uma vez que este tipo de crime não prescreve. Bom, gente, retornando aqui, né? Então, olha para ver, algo que aconteceu no finalzinho do ano passado, essa reportagem, ela passou em dezembro, né? Uns dias após a Madalena aí ter sido liberta. Então, se a gente vê, desde os 8 anos de idade, né? Essa senhora, hoje já, né? Era uma pessoa que não tinha sua liberdade, né? E aí, o porquê que ela ficava, né? Se a gente analisar, né, os fatos aí que foram apresentados para a gente. Ela não conversava com ninguém, então será que por que ela não conversava? Medo, né, gente? A questão da pressão psicológica que era exercida sobre essa mulher. Ela não saía de casa somente para ir para a igreja e voltava, né? Vocês viram ali nos bilhetes deixados por essa senhora que ela tinha um vocabulário, né, pela sua escrita ali, né, que ela não tinha sido muito bem alfabetizada e que pedia ajuda, como, por exemplo, sabonete, ou seja, né, alojamento precário, falta, né, de necessidades básicas para, né, ela. Então, se a gente analisar, a gente pensa, nossa, só lá no meio da plantação, né, em lugares distantes, longes, né, que existe isso porque é escondido. Não, né, como os vizinhos falaram, os patrões dela eram pessoas acima de qualquer suspeita, né, pessoas boas que frequentavam a igreja e que submetiam a Madalena, né, essa senhora aí, a um trabalho escravo, né, ela cresceu servindo a mãe do segundo patrão aí, o tal do Adalto, né? E depois foi para a casa do filho dessa primeira patroa continuar esse trabalho de servidão, né? Então a gente percebe que isso é muito comum, que às vezes está mais próximo do que a gente imagina. Então, pessoal, para a gente encerrar aí o nosso sábado letivo, né? Nossa aula aí de hoje, eu queria deixar essa reflexão, né, para vocês, como os outros colegas já passaram aí, né? Será que esse trabalho escravo, né, ainda vai persistir? Será que as leis realmente são efetivas, né? O que fazer? Como será que poderíamos pôr realmente fim a isso? Ou será que é algo que acabou sendo institucionalizado no nosso país
por conta desse passado histórico que nós tivemos. Então, eu queria encerrar aqui com vocês, desejar aí para vocês um bom sábado, um bom fim de semana, um bom descanso aí, agradecer a presença de todos que estiveram conosco até agora. Beijos, gente, até mais. Tchauzinho, galera.